Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é mais um episódio do podcast E por Falar em Economia Criativa e Inovação. Neste episódio, mais uma vez, a gente tem a parceria com a ZGM Studios para realização, para gravação, e a gente conta aqui hoje com um convidado muito especial, né, o Roberto. O Roberto, enfim, é uma pessoa que a gente já conhece faz tempo, vem fazendo um trabalho fantástico na Codel, dentro do ecossistema de inovação. Mas, Roberto Moreira, fala um pouquinho aí de, né, como é que começa tudo isso, como é que é a sua participação, sua trajetória. Legal. Antes de tudo, obrigado pelo convite. Eu não conhecia esse estúdio, muito legal, né? Saber que tem um estúdio desse porte aqui em Londrina. Queria agradecer então você, ao Leandro também pelo convite. E, cara, assim, como começou, né? Vou começar não tão lá do passado, mas o começo da minha jornada empreendedora, vamos dizer assim, né? Eu trabalhei muitos anos na Folha de Londrina, eu fazia... Terminei lá, né, fazendo a parte de diagramação do jornal, mas eu fiz dois grandes amigos lá, o Marlon e o Gabriel, né, então tô falando isso lá de 2012, 11 anos atrás. Sim. E aí o Gabriel, ele gostava muito de ver jogo internacional, né, e aí ele viu num jogo um tal de Just Eat, que é basicamente um delivery online, isso estava começando forte lá nos Estados Unidos e na Europa. Então, eu como trabalhava muito nessa parte de design, e o Marlon, ele tinha um site de torrent, né, meio obscuro assim, mas tinha um site de torrent, e ele chamou nós dois e falou assim, por que a gente não tenta montar aqui em Londrina? Então foi aí que a gente começou a desenvolver o que a gente, né, deu o nome de Adeliveria. A gente teve muitos percalços pelo caminho, muitos percalços. Vocês tinham experiência de programação? Como é que era isso? Como é que foi essa ideia? Porque normalmente a gente sempre vai começar um negócio pensando num programador, né? Exatamente. Então o Marlon, a gente teve sorte porque ele era um grande amigo, ainda é um grande amigo meu, né? E ele era o desenvolvedor, então ele tinha esse background de desenvolvimento. Certo. E eu vim do mercado impresso e não conhecia tanto de marketing, então eu tive que aprender no caminho como desenvolver para a web e também como fazer marketing digital. Então era tudo muito, era tudo muito, né? A gente estava aprendendo com o processo. E aí no meio do desenvolvimento, a gente estava quase para lançar, a gente descobriu que já tinham outros 2 sites de delivery online, tinham acabado de ser lançados aqui em Londrina. E também tinha um iFood. Então a gente, lembro da gente se reunindo, né? Falando assim, olha, eu acho que a gente perdeu o timing, né? A gente ficou muito tempo, foram 6 meses de desenvolvimento, não era fácil. E a gente achou que não ia dar em nada, porque já tinham outros 2 deliveries aqui na cidade. Então a Deliveria foi o 3º delivery online aqui de Londrina. Mas eu acho que o diferencial foi que a gente entendeu como negócio, sabe? Então a gente lançou, eu lembro que o Marlon chegou e falou assim, olha, a gente tá há muito tempo que o negócio não sai, porque nunca tá perfeito, e aí eu vou lançar e a gente que se vira. Então lançou e acabou dando muito certo, sabe? As coisas começaram a engatar, a gente começou a ter uma repercussão na cidade, e aí até que a gente teve que ir atrás de um investimento, a gente chamou um quarto sócio, que é o Thiago, ele investiu na ideia, então tudo era muito novo para todo mundo, tô falando de 2013 agora, né? Sim, e é recente, hoje. Exatamente, mas em termos de startup, né, de internet, sim, as coisas assim evoluíram, mas a base ainda é a mesma, né? E você falou de 6 meses para desenvolver o produto, né? É super pouco tempo, mas a gente sabe que hoje em dia, do jeito que andam as coisas, do jeito que as ferramentas também ficaram à mão, acaba sendo bastante tempo, né? Exato. Porque dentro desse contexto, você trabalha com a ideia do mínimo produto viável e ele tem que sair para ontem, não é assim? Exatamente, E tem essa metodologia que fala do MVP, e muita gente acredita que tem que ser um negócio meio mal feito, né? Mas não é. Não. Você tem que entregar valor com o mínimo, né, que você conseguir desenvolver. Então, a Deliveria é um ótimo exemplo disso, por quê? Qual que era entregar o valor? Era entregar o pedido do cliente, né, pro lojista e o lojista entregar. Sim. E aí a gente não tinha desenvolvido, não estava tão bem assim a parte interna. O que acontecia? No começo, bem no começo, quando as pessoas pediam na Deliveria, a gente ia e ligava, né? Então, assim, a gente terceirizava a ligação no começo. Sim. Só que aí as pessoas começaram a ganhar confiança no que a gente fazia, e aí a gente saiu de 2 pedidos, né, por dia, né, na época. Aí depois a gente foi procurado pelo iFood, a gente entregou pro iFood, eu acho que era 50
mil pedidos só em Londrina, a gente estava em outras cidades por mês, né? Hoje o iFood é muito maior que isso, né? Mas então a gente vê que a gente em um ano, a gente saiu de 2 pedidos, né? Já vamos fazer assim a conta de 60 pedidos mês para 50 mil. Um volume muito grande. Exatamente, né? É muito grande e um crescimento muito exponencial, né? E rápido e assustador também, né? Porque a possibilidade que essas ferramentas digitais, que a questão do software, né? Do uso da TI gera em termos de escalabilidade é impressionante. Aí você fala assim, meu Deus, o que a gente vai fazer, né? Exatamente. Imagino que vocês se encontraram nessa situação também. Exatamente. Aí vem novos desafios, né? A gente precisa contratar rápido, porque cresce muito, os problemas crescem bastante, né? Então, se a gente vai falar que tem aí 1 ou 2% de problema nos pedidos, então se a gente tem uma escala, né, de 60 pedidos no mês, tranquilo, mas quando a gente aumenta, então, aumenta os problemas consequentemente. Então a gente foi aprendendo com isso. E treinamento, né? Enfim, tudo vira um desafio grande porque o volume é grande, né? Exatamente, E aí a gente foi aprendendo com isso, acho que a gente amadureceu bastante. Na negociação com o iFood, foi uma solicitação nossa de trabalhar 6 meses com eles para entender e conhecer, né, a ferramenta, conhecer como eles operavam. Então eu fui para Joinville, depois fui para ajudar a expandir o iFood lá em Santa Catarina. Depois eles ofereceram, né, para entrar na operação, mas eu decidi me mudar para Curitiba, né? Então a gente abriu outro negócio que quebrou, né? Era no mercado pet, eu adoro pet, então eu falei, eu quero investir nessa área, né? Sim. Então foi uma coisa que eu aprendi, é que assim, é muito importante quando você for empreender, que você não vai pelo amor, né? Que você vá pela razão. Pelo negócio, né? Exatamente, E aí, e aquele negócio de toque de Midas não existe, né? Sim. Dei certo lá na delivery, agora vou montar outro negócio e vai funcionar. Então o negócio não andou tão bem, mas foi um investimento, né, de risco na época, né? Sim. E aí depois um outro sócio, né, que era o Gabriel, ele decidiu montar café, né, de rua, né, café em shopping, aliás. E aí eu entrei com ele, a gente ficou 4 anos trabalhando nesse business lá em Curitiba, e eu decidi que não era o meu negócio, né, então a gente teve muitos altos e baixos, e o negócio mais dava prejuízo do que lucro, né, então a gente resolveu desfazer a sociedade e eu perdi todo o investimento tudo que eu ganhei, assim, eu voltei na estaca zero, né? Sim. E eu decidi que eu queria voltar a empreender e trabalhar no que eu conhecia, que era essa parte de inovação, essa parte de TI, né? Que é a parte que eu me identifico mais do marketing, né? E aí eu decidi voltar para Londrina, voltei com a minha esposa, né? A gente foi uma decisão conjunta. E aí, voltando para Londrina, eu comecei a fazer algumas consultorias nessa parte de marketing, né? Nessa parte de gestão de projetos. E foi que aconteceu de receber um convite, né? Para ir para o poder público. Na época, eu nunca imaginei trabalhar no poder público, né? A gente nunca imagina. Fique tranquilo que é sempre assim. A gente nunca imagina. Essas coisas acontecem, né? Exatamente. Como você teve essa experiência, né? Então, assim, e eu tive muito momento de reflexão, né? Porque na época me passaram esse convite, né? Muito pelo meu histórico, né? Então foi um pedido do setor, junto com o prefeito, né? E na época o presidente da Codel. E eles fizeram esse convite, eu avaliei, porque tinham muitas entregas substanciais. E aí eu, depois de um momento de reflexão, aceitei. E aí, Caio, só quem tá lá sabe o desafio que né? Pra você fazer um movimento, né? Porque nunca te contam tudo, né? E por mais que te contem, o dia a dia ele é bem diferente, né? Exato. Mas é assim, quando você alcança as conquistas, também é bastante prazeroso, porque são coisas que você está fazendo para a cidade, para atender, né, um número grande de pessoas, centenas, dezenas, milhares. E isso também é muito gratificante, né? Então, o retorno de valor dentro de um trabalho na administração pública é de outra espécie, né? Ele não é o financeiro, ele é aquilo que você consegue contribuir para a sociedade. É como você falou, às vezes as pessoas ficam pensando em empreender pelo quanto de dinheiro podem ganhar. E, na verdade, a gente vai descobrindo ao longo do tempo que tudo é uma jornada, né? E que o que fica é a experiência, é o aprendizado, é o que você colabora com as pessoas, né? Exato. Então, eu acho essa sua história muito, muito interessante, muito importante da gente contar,
E a gente aqui, né, no podcast é que fica feliz de você ter aceitado esse convite e estar dividindo isso com a gente. Quero aproveitar, né, e pedir para você que está nos acompanhando, né, deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal, porque isso é super importante para a gente também, para que o canal ganhe relevância e chegue a mais pessoas, né? E aí, Roberto, assim, conta um pouco desses desafios que você teve dentro da Codel, né? Uhum. Enfim, você entrou lá, você é o diretor de tecnologia, não é isso? Isso. E como é que foi essa trajetória ou como está sendo essa trajetória? Porque ela também é recente, né? Sim. Eu entrei então no final de 2020, quando eu aceitei. Era no final do mandato do Marcelo Bellinati, então a princípio eram poucos meses, então eu falei, vou analisar como que é. E aí, assim, na época da deliveria, depois a gente até fez um TED, né? Que era antes feito do que perfeito. Então eu entrei muito com esse mindset, né? De assim, de execução, de querer fazer as coisas, assim, sem esperar ter a constelação tudo meio alinhada, né? Mas no poder público os desafios, eles são muito grandes, tudo é muito grande, né? Então o foco, como você mesmo falou, a gente tem que sempre trabalhar com foco, né, no que isso vai gerar para a sociedade. Então, aconteceu que eles me deram uma abertura lá, né, muito importante dizer isso, né, e a gente conseguiu entregar o que era tão desejado até o momento, que é o Tecnocentro, que é um prédio de 3.500 metros quadrados, depois de muito trabalho. A gente conseguiu fazer um outro projeto, e aí um deles que eu me orgulho bastante, né, que é o Empregatec, é um trabalho que a gente fez lá com todo mundo da Codel, que a gente capacita pessoas para a área de TI, que tem muitas vagas abertas aqui na cidade. Isso é importante, que é aquilo que você falou, você vê um jovem estudando, você possibilitando ele de ter uma oportunidade, isso é muito importante, mas eu acho que tem mais relevância hoje é o trabalho que a gente faz com o ecossistema de inovação da cidade, né? Sim. Hoje, quando eu entrei, já vinham sendo amadurecidas algumas ações, mas eu acredito que hoje a gente está num outro nível, né? Hoje Londrina, ela é referência no Brasil, quando a gente fala isso em governança, e a gente tem pontos fortes e pontos fracos, na minha opinião. Eu acho que o nosso nível de maturidade hoje nos deixa isso claro, né? Que tudo bem isso, a gente tem que trabalhar nos nossos pontos fracos. Claro. Então, hoje Londrina, vamos dizer assim, que tem umas 350 lideranças trabalhando nessas governanças aqui na cidade. É um número bastante significativo, né? Para uma cidade do Polo de Londrina, você falar em 350 lideranças, o poder de multiplicação que isso tem, né? E de alcance. Exato. Isso é muito, muito grande. E você né? O professor Leandro também. Vocês sabem disso que eu tô falando. E eu acho que o nosso grande desafio é que às vezes eu sinto que Londrina é mais, essa parte do ecossistema de inovação, no momento atual, ela é mais conhecida fora do que dentro, né? Sim. Muitas pessoas ainda não entendem o que a gente vem fazendo, e eu acho que tá tudo certo. Eu acho que é uma questão de comunicação, que é um dos problemas do nosso ecossistema e o que eu acho tão importante desse podcast, né? Pois o podcast ele acaba sendo um repositório, um lugar onde você encontra as pessoas que trabalham, que empreendem, né, dentro desse contexto da economia criativa, da inovação. E a gente vê que Londrina, de fato, né, vem consolidando essa vocação nesse setor de inovação. Isso sempre foi, se você olhar para a história de Londrina, a inovação sempre esteve presente, né? A cidade tem a inovação no seu DNA, a diversidade, e eu vejo agora, com essa questão do ecossistema, essa organização se resgatando isso. Porque se a gente voltar ao passado de Londrina, a gente vai ver que grandes conquistas, e Londrina era uma cidade que sempre, enfim, queria grandes coisas, né? Elas eram feitas também com muitos se juntando para poder realizar, né? Não era um só realizando. Então, eu acho que a gente está retomando um sentimento, um pensamento, uma forma de fazer que foi marca dessa cidade em determinados momentos da sua história. Exatamente, A gente recentemente, vou dizer aí, uns 30 dias atrás, as lideranças de Santa Catarina, que até então eram referência para nós, elas vieram conhecer aqui em Londrina, e aí tem uma fala muito sincera de um líder lá, que eu não vou citar o nome, que ele falou assim, olha, a gente conheceu vários prédios aí, que a gente achou bonito e tal, mas isso daí a gente tá de 10-0 em vocês. O que a gente perde
é no humano. Aqui vocês têm uma integração muito forte, que vocês se conversam, aqui vocês têm pessoas querendo fazer, e é isso que a gente quer ver. Como que vocês conseguem mobilizar o Caio, o Leandro, o Arthur, enfim, o Roberto, e dando esses nomes que estão aqui, né, com a gente, mas poderia falar tantos outros nomes. Como que vocês fazem para juntar essas pessoas? Então, recentemente a gente lançou uma marca que chama Estação 43, que é o nome do nosso ecossistema, e a gente fez questão que no meio da marca, né, além de fazer uma referência à parte da arquitetura, né, que mostra a estação. Modernismo. Exato. O ser humano está no centro lá, que é esse o nosso diferencial. Então, Caio, hoje, Londrina tem 2 pontos que a gente precisa melhorar muito, que é a captação de recursos e a parte de comunicação, né? A gente precisa comunicar melhor, mas hoje eu falo assim com segurança. A gente tem ido, acho que eu já fui, e os nossos colegas, nós já fomos em todas as regiões do país e nós somos referência em mobilizar as lideranças para trabalhar em conjunto. Então, isso é um diferencial. Então, hoje, se eu pudesse destacar um trabalho que eu acho que está sendo um destaque hoje aqui quando eu estou no poder público, é esse trabalho de fomento do ecossistema de inovação, porque a gente, quando tem esse papel do poder público, eu entendo que a gente não tem que ser o protagonista, mas a gente tem o papel de criar esse ambiente. É um indutor, né? Exatamente. Que a gente fala. O poder público tem que ser o indutor, ele tem que ser o facilitador para que as coisas aconteçam, né? Exato. Tem que ouvir a sociedade, porque, enfim, né, a voz do povo, né, enfim, as pessoas sabem onde querem chegar, e trabalhar essa questão da conexão, né, a gente aqui também é muito preocupado com a questão da conexão, porque é assim que você vai conseguir produzir, né, como você falou, o ser humano está no centro, né, E, Roberto, essa cidade, ela tem uma marca muito importante na comunicação, né? Eu acredito, mais do que o café, que a gente tanto referencia, que o ativo mais importante de Londrina é a comunicação. E digo isso para você, seja a gente olhando pelos veículos de comunicação que essa cidade já teve ou que tem, mas também porque você imagina Londrina na década de 40, quando recebeu todos aqueles imigrantes, porque tinha japonês, tinha italiano, como é que esses caras conversavam, sabe? E eles encontraram um meio de, mesmo com línguas diferentes, né, com pouco conhecimento do português, de se comunicar. E como eu mencionei antes aqui também, eles trabalhavam juntos, né? Eles buscavam resolver problemas que a cidade de informação tinha, né? Então, a comunicação, ela sempre foi um ativo importante de Londrina. E a gente, por algum período, esqueceu um pouco disso, claro que também impactado por essas mudanças tecnológicas, mas eu vejo o ecossistema, o que ele está fazendo, eu acredito que já a gente vai ter uma explosão, né? uma solução para uma retomada desse ponto forte da cidade, que é a comunicação. Eu concordo. Uma das ações é esse podcast, né? Que a gente até que estava comentando antes, né? Sim. É muito difícil, às vezes, que você faz uma ação e aí você tem que ficar caçando conteúdo. Hoje não é um problema isso, né? Não. Hoje, por exemplo, que a gente está gravando, a gente tem 3 ações acontecendo no mesmo dia e ações, assim, super importantes, né? Então, assim... e com grande adesão de público, né? Porque às vezes você antes tentava fazer, mas não conseguia. E tudo tá, assim, um verdadeiro sucesso. Exato, e o que você fala faz muito sentido, né? Essa parte da comunicação, eu concordo totalmente com você. Ela tanto que eu trabalhei na Folha de Londrina há muitos anos, né? E eu sei o diferencial que tem a cidade. E eu entendo que, assim, é uma questão só de ajuste. Às vezes eu acho que é até um problema, sabe, no linguajar nosso, quando a gente fala muito de inovação, às vezes a gente fala algumas palavras que as pessoas não entendem ou elas não se sentem pertencentes, né? Porque a gente fala que acaba falando muito inglês, né? E aí o importante é que a gente está fazendo tudo isso para criar um ambiente, para ter novas lideranças, novas empresas inovadoras, novas ações como essa do podcast. E a gente tem, na minha opinião, tá? A gente tem muito para fazer, mas a gente tem sabe, eu sinto que a gente tá ganhando, sabe? Quando você tem uma sensação de que a gente tá fazendo, lógico, quando a gente trabalha como cidade e ecossistema, né? Como região, a gente não pode querer ter resultados muito meteóricos, assim, né? Muito rápidos,
porque envolve muitas pessoas, né? Então, assim, a gente vem trabalhando para melhorar essa comunicação, é um desafio de fato, né? Você que vem dessa área criativa, né, da comunicação, você também consegue entender, ter uma percepção muito melhor eu, por exemplo, né, que vem dessa parte mais técnica, né? Então, mas eu vejo que a gente está ganhando, essa é a minha sensação, sabe? Não, está. Realmente, o ecossistema, você que está como diretor executivo do Estação 43, né? Essa marca, Estação 43, eu acho que ela traduz, né, todos aqueles objetivos que o ecossistema tem, porque quando a gente fala do 43, a gente está falando da região também, né? Muitas vezes a gente sabe dos desafios grandes que a gente tem aqui, a gente quer trabalhar regionalmente, mas às vezes diante de tantas limitações, tantos desafios, a gente não consegue trazer para junto as cidades que estão no entorno, né? E essa expressão, Estação 43, ela acaba contemplando isso de alguma forma, ela acaba induzindo a isso, né? Então esse é um grande acerto. E quando a gente vê que na marca, seja na imagem, né, que se traduz a marca, seja nesse nome, a gente vê que o ecossistema está num caminho certo, não tem. Agora esperamos um crescimento, né, vamos dizer assim, geométrico, né, nessa trajetória. E assim, eu queria que você contasse um pouco também, Roberto, de como é que estão os desafios futuros, né? A gente está falando das realizações do hoje, como é que você olha para Londrina dentro dessa questão do ecossistema? Porque quando a gente fala também de inovação, enfim, a inovação ela pode acontecer em qualquer área, né, do fazer, do dia a dia do ser humano. Mas como é que você tem percebido as principais vocações de Londrina? Ou Londrina não tem uma vocação, a vocação dela é essa diversidade. Como é que você enxerga isso? Tá, é importante, você fez um comentário, né? Muita gente está ouvindo e deve falar assim, mas por que a Estação 43, né? É importante só fazer voltar aqui, né? Eu falo tão naturalmente. Estação vem muito do nosso passado, né? Então vem essa parte, inclusive no logo, tem a parte da rodoviária antiga, né? Sim. E vem dessa referência ao passado e a referência também ao futuro, né? Porque essa é a ideia que estação seja um ponto de conexão, de integração, né? E 43 é uma referência geográfica ao nosso código de área. E nós tiramos Londrina porque vem aí um dos grandes desafios, que é tirar essas barreiras que existem nas cidades vizinhas, né? Muitas coisas que acontecem em Cambé, Rolândia, Arapongas, Ibiporã, enfim, que seja, eles não sentem tão pertencentes ao que a gente vem fazendo aqui, né? E eu entendo, e é vice-versa também. Então, um dos grandes desafios é a gente quebrar de fato essas barreiras. Isso a gente vem acontecendo com algumas ações para que a gente consiga integrar também a região, integrar as lideranças que querem trabalhar a região. Então, quando a gente fala de vocação, lá o estudo da Fundação CERT em 2017, 2018, identificaram 5, mas eu entendo que hoje Londrina, quando a gente fala de governança, que a gente tem 10, né, setoriais, né, 9 setoriais, eu entendo que elas são as grandes vocações aqui sim de Londrina, né? Eu vou falar de cabeça aqui, mas espero que eu não esqueça nenhuma, que é a parte da tecnologia da informação e comunicação. Hoje 10% do PIB da cidade vem desse setor. Por que é importante isso? Porque a academia, por exemplo, ela começa a trazer talentos e gerar talentos na área de TI, que isso vai ajudar todo mundo, né? A área do audiovisual também, super impactante, né? Ter pessoas qualificadas. A gente tem da construção civil, que na minha opinião vem dando um show, né? Eles têm lá um ativo de inovação chamado ConstruHub, que assim, para mim hoje ele colocou a régua lá em cima, né? Quando a gente fala de exemplos de ativos de inovação. Nós temos do agro. Londrina foi conhecida como agro e hoje, na minha opinião, é a que está, assim, hoje eles têm a rural muito forte junto com a AgroVale, que é do agronegócio, e a Cocreagro, enfim, vários outros ativos que são, eles dão um show, assim, total, tanto que eles vão lá em Brasília, eles são referências lá em Brasília, né? Ministro querendo entender o que eles vêm fazendo, né? Temos a do eletrometal mecânico. Hoje, inclusive, que a gente está gravando, eles têm um mega de um evento, né?
que é o Inovem. Nós temos a da Saúde, que é a Salos, fazendo a Santa Casa, por exemplo. Eles construíram lá um ponto que você traz ativos de inovação e você pode incorporar dentro da Santa Casa para testar. Nós temos também a do audiovisual, que é a Lave, né? Várias ações aqui do Lave. Vocês acabaram de... o Vila Rica lá, vocês têm criamos o Hub, né? O Hub, isso. Nós temos... recentemente estava conversando um desenvolvedor que trabalhou no filme do Mario, tá aqui em Londrina, e hoje ele tá montando um time por uma grande empresa de games lá dos Estados Unidos para começar a trabalhar aqui e começar a treinar também jovens aqui para trabalhar nessa área de games, né? Então tá muito forte o audiovisual. Sim. A gente vive na área, né, na era do audiovisual, né? Hoje todo mundo entende o valor, né, do audiovisual. Isso já acontecia antes, mas na minha opinião, com o Instagram, com o YouTube, com essas mídias e Spotify, hoje é muito fácil do mundo entender perceber isso, né? Perceber, exatamente. E nós temos também a do turismo, né? Eles têm um núcleo do turismo muito forte, estão trabalhando por destino de turismo inteligente aqui na cidade. Enfim, são várias ações que vem acontecendo, né? Eu falei, espero que eu não tenha esquecido de nada, de ninguém, ou esqueci? Não, sempre acontece alguma coisa, mas não se preocupe porque, enfim, nós aqui no podcast, né, a gente também está recebendo todo mundo, a gente tem um carinho muito grande pelo ecossistema de inovação. Sim. E a gente sabe aí do seu trabalho, né? Então, obrigado. Roberto, queria agradecer a sua participação. A gente está aqui com o Roberto Moreira. O Roberto hoje é diretor, né, de tecnologia da Codel, também está aí numa função de diretor executivo do Estação 43, ecossistema de inovação. E é claro, né, Roberto, a gente sabe que não deu tempo de falar de tudo, enfim, são muitos assuntos, muitas coisas, mas enfim, a gente espera tê-lo, né, numa próxima oportunidade. Queria mais uma vez, né, agradecer quem está nos acompanhando, pedir aí que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, enfim, é importante a gente divulgar essas ações que estão acontecendo em Londrina. Também agradecer ao nosso parceiro, a ZGM, que nos possibilita a gravação e também nos apoia, né? Dá uma força muito grande para que esse podcast aconteça. E eu queria deixar aí para você, enfim, né? Se você quiser passar alguma mensagem final, fique à vontade. Eu lembrei de quem eu estava esquecendo, senão toma um puxão de orelha. A governança de Química e Materiais Integra, que foi uma das vocações identificadas pela Fundação CERT, a do comércio, né? E a governança das instituições de ensino e a última agora de Smart Cities. Então é importante falar que eles são todos muito representativos e assim a gente esquece porque são muitas lideranças, né? E enfim, Caio, fica o meu agradecimento total por estar aqui, né? Nós agora vamos trabalhar, né, quando a gente fala de visão de futuro, numa nova lei de inovação aqui da cidade, muito mais atualizada e moderna. Londrina já foi referência quando fez, e agora, de novo, a gente está trabalhando para fazer uma atualização, uma nova lei do ISS tecnológico, a gente tem aí como fomentar projetos de inovação, a gente vai melhorar isso, né? E uma nova lei industrial. Então, assim, o meu recado final né? Então, assim, todo esse trabalho que a gente vem fazendo, Caio, eu acho que é para ter novas lideranças. Eu entendo que Londrina tem esse diferencial do ser humano, tanto que eu não sou de Londrina, e eu escolhi a cidade para morar, que é Londrina, porque é uma cidade maravilhosa, eu gosto muito daqui. E, assim, eu acho que a gente vem fazendo um belo trabalho, com muitos desafios, e fica o meu sincero agradecimento, né? Hoje eu estou na Codel como diretor de Ciência e Tecnologia, responsável por políticas de inovação, né, e ciência e tecnologia, e também como diretor executivo desse instituto que se chama Estação 43, que ludicamente é um guarda-chuva para as governanças, mas a gente trabalha, né, de forma horizontal. Então, fica o meu sincero agradecimento. Se quem puder, né, seguir a gente no Instagram, estação.43, vai ter o meu lá, pessoal, mas enfim. E a gente tem muitas novidades, tanto eu como empreendedor, já venho trabalhando em outras coisas, e a gente também como Codel e Estação 43. Então, meu sincero agradecimento. Bom, a gente que agradece. Obrigado. Até a próxima.